Fala, Fogão! Queria começar esse vídeo, antes de mais nada, destacando o fato de que, enfim, você pode estar observando aqui, a camisa chegou. Eu que estava aguardando bastante tempo já essa camisa, tem muito torcedor do Botafogo que está passando pela mesma situação, infelizmente. A ação, em relação a fazer uma promoção para os sócios torcedores comprarem a camisa com desconto, muito bacana, mas a execução logística da coisa muito mal executada. A gente sabe bem disso, né? Não à toa a gente tem tanto torcedor reclamando de que não tem uma satisfação, não tem uma atualização, não tem nada. E no meu caso foi a mesma coisa, chegou ontem a camisa e hoje pela primeira vez eu estou podendo usar. Fica aqui o destaque de que a apresentação da camisa, quando você pega ela lá, chega na sua casa e tal, a apresentação é muito pobre. O que eu quero dizer com isso? Não existe uma caixa com a camisa dentro, sabe, uma embalagem bem feita. Não tem nada disso. É simplesmente um saco plástico, a camisa dentro dobrada e a embalagem de fora que você usa para poder fazer a postagem nos correios. Poderia ter sido feito um trabalho muito mais interessante de experiência do cliente, porque afinal de contas nós somos torcedores do Botafogo, somos consumidores da marca Botafogo, somos então clientes da marca Botafogo. Então quando você tem uma caixa, de repente, poderia ser uma caixa preta com o logo da capa, sabe? O símbolo do Botafogo, uma coisa bem mais elaborada, bem mais cuidada, para justamente a gente ter aquela experiência de poder abrir a caixa, pega a camisa, enfim. Tem todo um ponto aí que poderia ser trabalhado, mas infelizmente não foi o caso. O Botafogo precisa evoluir também nessa questão de marketing, de cuidado com a marca Botafogo. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Mas vamos lá, a respeito do tema desse vídeo, Daniel Garneiro, treinador argentino, que a nossa torcida no Twitter está fazendo campanha para ver se a diretoria acorda e tenta fazer aí uma proposta para trazer esse treinador argentino que teve grande sucesso no futebol paraguaio, principalmente pelo Olímpia, que é a principal equipe do país. A gente tem feito aí essa campanha muito forte e tal. Só que tem muito torcedor que não sabe qual é o perfil desse treinador. Então eu fui fazer uma pesquisa, levantar algumas informações e vou passar nesse vídeo para você os detalhes sobre o perfil do treinador do Daniel Garneiro e por que a torcida do Botafogo está tão empolgada com a possibilidade dele vir a treinar o nosso time. Eu vou falar tudo isso para você, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos especiais. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp e além disso, se não for inscrito ainda no canal, peço também por gentileza que se inscreva para ajudar o canal a crescer. A gente está quase chegando nos 400 inscritos, quase batendo essa meta. Se você puder fazer parte desse crescimento, vai ter meu eterno agradecimento aqui. Agora, a respeito do treinador argentino Daniel Garneiro, o que a gente tem para falar sobre ele? Para começo de conversa, o Daniel Garneiro tem 51 anos, começou a carreira dele como treinador no ano de 2008, no futebol argentino mesmo, e por lá não teve assim grande êxito. Conseguiu conquistar um título com o Independiente e ficou por isso, Não teve tanto sucesso assim no futebol argentino. Inclusive, a trajetória dele foi comparada com a do Tata Martino, técnico que comandou o Barcelona, a Argentina, entre outros times, obviamente. Foi comparado por quê? Porque o Tata Martino no futebol argentino também não teve tanto sucesso assim. Ele começou a ter mais destaque fora da Argentina. Parecido até com a trajetória do Daniel Garneiro. Recentemente o Daniel Garneiro deu uma entrevista porque questionaram ele sobre essa questão dele não ter tido assim tanto êxito no futebol argentino como ele teve, por exemplo, no futebol paraguaio. E a resposta do treinador foi a seguinte, que no futebol argentino, a grande maioria das equipes que ele comandou foram equipes do interior que tinham problemas econômicos, ou seja, o Botafogo, a gente sabe bem, está afundado em dívidas. Então, naturalmente, por mais que o futebol brasileiro, por mais que o Botafogo, na pindaíba que está, ele ainda assim consegue gerar mais receita que talvez todas as equipes do futebol paraguaio, até mesmo, quem sabe, o Olímpia, porque são mercados muito diferentes, o mercado brasileiro e o mercado paraguaio, mas a gente sabe que a situação do Botafogo é de calamidade. E o treinador disse que na Argentina não teve sucesso, porque além de pegar equipes do interior, pegou equipes que tinham muitos problemas econômicos. Então é um desafio aí se ele vier um dia a treinar o Botafogo, Seria um nome interessante, perto do que foi ventilado aí, Alexandre Galo, A torcida, inclusive, foi quem brecou a contratação do Alexandre Galo, diga-se de passagem. Então, perto de alguns nomes que foram ventilados,
um treinador que pode ser interessante. Tá? Agora tem essa questão. Não fez sucesso no futebol argentino por conta desse fator, segundo o próprio treinador. Em 2015, Daniel Garneiro chegou ao futebol paraguaio. Começou treinando o Sol de América e o grande objetivo da equipe, na ocasião, era voltar a disputar uma competição internacional, que não conseguia há 25 anos uma vaga. E o Daniel Garneiro conseguiu levar o Sol de América a ser classificado para a Copa Sul-Americana. Então ele alcançou o objetivo. Do Sol de América, ele foi contratado pelo Guarani. Pelo bom trabalho que ele fez no Sol de América e tal, o Guarani do Paraguai olhou, achou interessante e contratou. E pelo Guarani do Paraguai, ele fez um bom trabalho. Inclusive foi campeão paraguaio desbancando Olímpia, Cerro Porteño e Libertad, né, que são as três principais equipes aí do país. Mas ainda assim ele conseguiu desbancar essas equipes e chegou ao título nacional no ano de 2016. Depois disso, de um bom trabalho pelo Guarani, Daniel Garneiro enfim foi convidado para poder treinar o Olímpia, que é o grande time paraguaio no fim das contas, pelo menos no meu entendimento. Cerro Porteño e Libertad são importantes, naturalmente, mas o Olímpia tem muito mais fama do que Cerro Porteño e Libertad. E aí, pelo Olímpia, ele foi muito bem no Campeonato Paraguaio. Foi tetracampeão nacional, inclusive com um dos títulos sendo invicto, fez ótima campanha, marcando muitos gols, sofrendo poucos gols, enfim. Teve ali bons anos em termos de títulos nacionais. Na Copa do Paraguai chegou ao vice-campeonato, a Copa do Paraguai que inclusive é muito recente, foi criada em 2018. No ano de 2018 ele chega na final, só que ele perde, tá? Perde para o Guarani inclusive. Então fica com o vice-campeonato, perdeu nos pênaltis. Já na Copa Libertadores é a grande decepção da torcida do Olímpia, porque todas as participações do Olímpia com o Garneiro como comandante da equipe na Libertadores foi muito abaixo da expectativa dos torcedores. Enquanto, por exemplo, só para você ter uma ideia, enquanto na Liga Paraguaia, tá, no Campeonato Nacional, ele teve um aproveitamento de 76%, e na Copa do Paraguai, nas duas edições, um aproveitamento de 77%, na Libertadores o aproveitamento cai drasticamente, para 40% de aproveitamento, né, em relação aos pontos disputados. Então é uma diferença considerável. Em âmbito internacional, tá, o Olímpia não conseguiu desempenhar aquele futebol que apresenta na Liga Nacional. Claro que a gente sabe que a Liga Nacional do Paraguai não é forte como é a brasileira, todo mundo sabe disso. Tem três principais times em poderio econômico e que naturalmente acabam disputando mais as competições, o título da competição. Né? Você tem o Olímpia, o Cerro Porteño, o Libertad e o Guarani como uma quarta força. De resto, as equipes paraguaias são fracas. Então, naturalmente, o fato de você ter uma equipe que tem um bom poderio econômico, que tem uma capacidade ali de contratar jogadores melhores dentro daquela liga, isso obviamente vai influenciar você ter a capacidade de fazer um ótimo trabalho. Agora, isso não muda o fato de que as ideias de jogo do Daniel Garneiro são muito interessantes e muito atrativas. E esse é o principal fator que tem feito a torcida do Botafogo, que está fazendo campanha no Twitter, tentando pressionar a diretoria a olhar com carinho para o nome do treinador, para que a diretoria do Botafogo acorde e olhe para alguma alternativa que seja mais interessante do que tem sido ventilado. Por exemplo, a diretoria do Botafogo foi atrás do Alexandre Galo. A torcida vetou completamente. E aí o argumento que está sendo utilizado agora para que o Botafogo não vá atrás do Daniel Garneiro, o argumento que foi ventilado dentro do Botafogo, é que ele foi muito bem no Campeonato Paraguaio, que é um campeonato mais fraco, que ele teve 60 e poucos por cento de aproveitamento por lá, mas que é um campeonato mais fraco e tal. E aí a gente entra com aquela, pô, você fala do aproveitamento do cara, dizendo que ele comandava no futebol paraguaio, mas ao mesmo tempo você vai atrás do Alexandre Galo, que estava na Série A2 do Campeonato Paulista. Então qual é a lógica disso? Ao mesmo tempo, você fala que dispensa o Lazzaroni por conta de experiência, falta de experiência, que a gente precisa de um nome mais rodado nesse momento. E aí você vai atrás do Ramon, que começou o trabalho dele como treinador no Vasco, também é inexperiente. Então a diretoria está sempre meio perdida em relação a esses aspectos do futebol. A gestão do futebol, contratação, a gente sabe como é que a banda toca naturalmente. Mas o nome do Daniel Garneiro é interessante. E essas características, essas ideias de jogo que ele possui, são realmente muito atrativas, considerando que o Botafogo precisa evoluir o seu nível de jogo. E é sobre isso que eu vou falar agora para você. Quais são as ideias de jogo do treinador? O Daniel Garneiro é o tipo de treinador que ele gosta de se defender com a posse da bola. Ele gosta que as equipes dele tenham uma boa saída, tá? Desde o goleiro, tá? Não gosta de time que dá chutão, tem que manter a posse da bola, tem que saber trabalhar essa bola com movimentação, ser agressivo e, eventualmente, perdendo a posse de bola no ataque,
buscar roubar essa bola ainda no campo de ataque, para evitar a possibilidade de contra-ataque dos adversários. Um outro aspecto aqui que vale destacar é que ele gosta que as equipes sempre trabalhem bem essa bola para que cada jogada, cada oportunidade de você trabalhar a bola no campo de defesa do adversário gere uma finalização, uma oportunidade de você concluir a jogada. Esse é um aspecto extremamente interessante, porque durante muito tempo que a gente viu foram treinadores que estavam à frente do Botafogo implementarem uma ideia de jogo somente reativa, fazendo o Botafogo ficar sempre lá atrás, encolhido, deixando a posse de bola para o adversário. E naturalmente não é nada agradável o tempo inteiro você ver o seu time totalmente recuado, sempre lá atrás. O que a gente quer ver é um Botafogo forte, um Botafogo que se imponha, que realmente faça pressão nos adversários, que seja agressivo. Dessa maneira, como o Daniel Garneiro gosta de comandar suas equipes, gosta de montar as suas equipes. Um outro aspecto sobre as ideias de jogo do Daniel Garneiro é que ele não gosta de ficar fazendo rodízio no elenco. Ele gosta de achar uma equipe titular e manter essa base. Claro que eventualmente, com a maratona de partidas, você tendo um jogo atrás do outro, o treinador pode sim poupar aqui, poupar ali, mas não é a ideia central dele. A ideia central dele é sempre buscar a equipe titular, achar essa equipe titular, ter uma base, para que todo o grupo de jogadores entenda, né, o conceito de jogo, quem é que está ali na frente nesse momento, qual é a equipe base e tal, e a partir disso ele vai fazendo o trabalho dele. E essa é uma quebra de paradigma interessante. No ano passado, por exemplo, tenho que falar aqui do Jorge Jesus em relação a isso, ele praticamente não poupava os jogadores da equipe do Flamengo. E isso meio que quebrou essa ideia de que no futebol brasileiro você tem que estar sempre poupando, né? Vamos pegar aqui o extremo oposto, o Renato Gaúcho, que quantas vezes deixou o Campeonato Brasileiro largado ali. O time do Grêmio tinha capacidade para poder brigar pelo Campeonato Brasileiro, mas o Renato Gaúcho simplesmente poupava o tempo inteiro, entrava com um monte de reserva e falava que era necessário. E aí veio o Flamengo, com o Jorge Jesus, não poupava ninguém e sempre com o time titular praticamente, sempre mantendo ali o time em atividade o tempo inteiro, um jogo atrás do outro, foi fazendo os resultados que precisava. Muito porque, à medida que você coloca sempre a mesma equipe dentro de campo, você ganha entrosamento, você ganha a aderência das suas ideias de jogo, porque os jogadores, os atletas vão entendendo a maneira que a equipe tem que jogar, e você consegue colocar as ideias, os conceitos de jogo que são treinados no campo. Não adianta você só ficar na teoria. Então, quando você consegue manter a base, os jogadores atuando constantemente e tudo mais, isso é realmente algo muito importante. A gente viu isso no futebol brasileiro ano passado, em 2019, e o Botafogo tendo um cara que vai prezar por manter a equipe titular, claro que com a maratona dessa temporada isso pode não acontecer, a gente sabe disso tudo. A preparação física do Botafogo não é a ideal, a gente sabe muito bem disso, para poder suportar uma ideia de jogo como essa. O melhor dos mundos seria que o Daniel Garneiro, assumindo o Botafogo, ele tivesse uma pré-temporada e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, de repente, a gente não vai ver isso. Mas depois, se o técnico vier de fato, se ele ficar no Botafogo mais tempo, podendo fazer uma pré-temporada, preparar a equipe adequadamente, o mais provável é que a gente comece a ver um Botafogo mais impositivo, um Botafogo mais agressivo na marcação, mais agressivo no ataque, que realmente busque construir essa jogada com movimentação, toque de bola, infiltração, porque tudo isso está alinhado com as ideias de jogo do Daniel Garneiro. Um treinador que gosta de alta intensidade, gosta de um jogo muito dinâmico, certo? E que todos os jogadores que estão dentro de campo, tá, que participem do jogo, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. Ele preza muito por isso. Numa entrevista que ele deu para o Esporte Interativo, se eu não me engano, ele comentou que ele gosta de um time dinâmico, que o futebol hoje é muito dinâmico e exige a participação de todos os jogadores. Então ele tem essas características mais ofensivas, características de se defender com a posse da bola, de manter essa posse da bola e de colocar o adversário em dificuldade para que o adversário se movimente dentro do campo conforme a equipe comandada por ele ditar as regras. E esse é um aspecto muito bacana, porque você muda completamente o cenário de uma partida. Quando você faz o seu adversário se movimentar da maneira que você quer que ele se movimente, você controla o jogo. E quando você controla o jogo, conforme o treinador gosta de fazer, o Daniel Garneiro, você tem mais possibilidades de chegar à vitória. É um nome extremamente interessante. É verdade que o trabalho mais recente dele teve essa queda aí pro Delfim na Libertadores, uma queda feia, né? Inclusive foi um dos motivos para ele ser demitido do Olímpia, já que ele não vinha conseguindo obter sucesso a nível internacional. Então esse sim é um aspecto que tem que ser considerado, porém,
perto dos nomes que vêm sendo ventilados no Botafogo, eu diria que a contratação do Daniel Garneiro seria um passo à frente. 1, 2, 3 passos à frente para o time do Botafogo. Pode não surtir o efeito total esperado num primeiro momento, tá? Porque não vai ter tanto tempo assim para treinar, não vai ter uma preparação física adequada. Inclusive, o Botafogo tem que contratar um novo preparador físico, tem que ver essa situação, porque o Capela foi demitido ainda bem. Então a gente tem que ver, vai trazer uma comissão técnica nova, o treinador vai trazer a sua comissão técnica, ele tem os profissionais dele de confiança, como é que vai ficar isso? O fato é o seguinte, não se sabe se o Botafogo vai avançar na contratação do Daniel Garneiro. Porém, se for avançar em relação a esse nome, eu acredito que vai agregar muito ao Botafogo. Principalmente se ele trouxer profissionais da confiança dele, tá? Que é muito importante isso. Ele ter profissionais ali ao redor dele, da confiança dele, que possam ajudar de forma macro ali o desenvolvimento desse trabalho. Se ele traz, por exemplo, uma comissão técnica que tem o próprio preparador físico, que tem o próprio fisiologista, tudo isso pode ser interessante. Então tem que ser conversado. Eu, se fosse da diretoria do Botafogo, olhava com carinho para essa possibilidade, porque entre os nomes possíveis, o nome dele é o que mais me agrada nesse momento, apesar desse desempenho na Libertadores pelo Olímpia ser muito ruim. Agora, na Liga Nacional Paraguaia, o Olímpia realmente foi muito bem, tetracampeão, e a gente tem que considerar isso. Se cogita o Galo, por que não pode pensar no Daniel Garneiro? Essa é a grande realidade dos fatos, né? Mas e você, Fogão? Conhecia o treinador? O que você acha do Botafogo avançar na contratação dele? Deixe seus comentários aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, além disso, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não for inscrito, peço por gentileza que se inscreva. Sua participação vai ser sempre muito importante por aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.